Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos nesta noite. Amém. Nos alegramos com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui reunida pela celebração do aniversário de sua igreja, pela celebração do aniversário também do trabalho feminino. E é importante quando nós nos reunimos para momentos como este, de gratidão ao Senhor. Na verdade, a própria palavra de Deus nos ensina isto, a própria palavra de Deus nos diz isto, e os nossos padrões de fé confirmam. Nós fomos criados para a glória de Deus. O fim principal da nossa existência é glorificar a Deus e adorá-lo para todo sempre. E, portanto, Deus, desde o princípio, quando chamou um povo para si, Ele estabeleceu que o seu povo sempre se reunisse em um dia santo para adorá-lo. Isso tem acontecido desde o princípio, até a ressurreição do nosso Senhor. Nós sabemos, o dia de descanso e adoração semanal era o 7º dia da semana. Após a nova criação ser inaugurada em Cristo Jesus com a sua ressurreição, o dia então de descanso e adoração passou a ser o 1º dia da semana. Mas o Senhor sempre também lembraria ao seu povo a importância de festas anuais, de celebrações anuais. E nós vamos ver muitas delas estabelecidas no manual de liturgia que nós temos na Escritura, já no Antigo Pacto, que é o livro de Levítico. Mas nós vamos perceber que, não obstante aquelas festas anuais terem sido cumpridas no ministério e obra do nosso Redentor, essa grande verdade, ela continuaria a impulsionar o coração e a vida do povo de Deus, em sua caminhada de fé, em sua trajetória de fé. E é por essa razão que a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, ela nos lembra, em seu capítulo 21, que há momentos também em que a Igreja de Cristo, ela pode se reunir para celebrar com ações de graças os feitos do Senhor. E este é um momento feliz, é um momento alegre para essa igreja. E eu então escolhi para a nossa mensagem e também para a nossa instrução durante esse tempo, pelo menos 2 salmos, e eu gostaria de convidar você para o primeiro deles nesta noite, o salmo de número 8. Ele poderia, muito bem, ser intitulado, para tema do sermão desta noite, de um salmo que trata do nome que está acima de todo o nome do nosso Senhor Deus, o nome do nosso Redentor, Senhor e Salvador Jesus Cristo, salmo de número 8. Abramos juntos a palavra de Deus. É interessante percebermos na liturgia desta noite salmos sendo cantados e também salmos sendo lidos. Existem várias razões por que nós devemos amar os salmos da Bíblia como a palavra de Deus. E o principal deles é porque existem várias e várias razões por que, meus amados irmãos, nós devemos cantá-los. E o nosso desejo e oração é que, estudando juntos o salmo de número 8, nesta noite, esse fervor e desejo santo no coração desta amada igreja cresça ainda mais pelo canto de louvor a Deus, através deste inário que o Senhor entregou para que o seu povo celebrasse com júbilo, como nós lemos hoje na liturgia da noite, o grande e poderoso nome do Senhor. Então, o salmo de número 8, ele teve o seu título preservado. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Oremos. Senhor, nós estamos em tua presença, como teu povo reunido, o povo do pacto. Estamos, Senhor, reunidos nesta noite
para celebrar com júbilo ao Senhor os teus poderosos feitos. A lembrança, Senhor, que trazemos à nossa alma de que o Senhor é bom e de que a tua misericórdia dura para sempre. O louvor e a exaltação ao nome acima de todo nome, porque para isso, ó Senhor, por essa razão nós fomos criados, e mesmo tendo herdado o Senhor a queda e o pecado original do nosso primeiro pai, Adão, o Senhor então restaura a sorte de seu povo, enviando o segundo Adão, o teu Filho unigênito, Jesus Cristo, a fim de que esta beleza e glória do teu santo nome, sendo restaurada em nossa alma, prorrompesse em nossos lábios perfeito louvor para a honra e glória do Senhor. Assim, Senhor, estamos diante da tua santa palavra e a nossa súplica, a nossa petição, Senhor, é que nos dê o entendimento, nos dê a compreensão. Desvenda, ó Senhor, os nossos olhos, nós te rogamos, para que as maravilhas da tua palavra sejam enxergadas por nós. Ajuda-nos, Senhor, pois precisamos muito de ti, nada podemos fazer sem o Senhor. Ajuda-nos e aplica, Senhor, a tua palavra ao nosso coração, nos dando ânimo, consolo, paz, esperança, fé. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja e fala ao coração do pequeno e também do grande, do mais velho e também do mais moço. Em nome de Jesus oramos. Amém. O Salmo de número 8, então, nós temos o seu título preservado. Vocês acabaram de ler comigo em suas Bíblias. E este é um outro Salmo de Davi. E a importância deste Salmo é gloriosa, porque traz consigo um título que provavelmente é uma referência à natureza deste Salmo. Vocês têm familiaridade com os Salmos por sua leitura, por seu canto nesta congregação. Alguns salmos, eles revelam a tristeza da alma do servo de Deus, a súplica pelo perdão. Outros salmos são mais pujantes em ver o salmista orando para que o Senhor se levante e faça justiça diante dos seus inimigos, dos seus perseguidores. Outros salmos, à semelhança do Salmo de número 8, ele fala a respeito de um aspecto também de exultação e de júbilo que o saltério apresenta. Você tem o termo os lagares, que também poderia ser traduzido por um lagar, e é uma referência a um aspecto alegre quanto à natureza do Salmo. Pelo menos o Salmo 81 e o Salmo 84 também traz essa melodia. E a melodia é interessante porque, percebam, ela foi entregue a uma pessoa responsável para que este salmo não ficasse apenas guardado no coração e na alma de Davi, como um poeta, mavioso salmista de Israel. Ele deveria ser entregue ao mestre de canto, ao líder da adoração no tabernáculo, e ele tinha uma melodia mostrando para nós a sua importância corporativa. Ou seja, os grandes feitos de Deus deveriam ser contados e cantados como um grande testemunho da sua salvação, da sua mão poderosa, do seu cuidado e governo soberanos, do seu amor para com o seu povo. Então, os salmos da Bíblia não seriam compostos, inspirados por Deus, para que ficassem apenas aqui, para o nosso conhecimento teológico, histórico, para uma leitura individual, ou para um canto sozinho, mas para uma experiência de fé, de louvor e exaltação ao nome de Deus no meio da congregação. Então, ele tem uma divisão simples, e essa divisão, então, eu gostaria de apresentar para vocês agora. Observem, nos versículos 1 e 9, você tem a forma como Davi compôs o Salmo 8. É um detalhe importante, porque os versículos 1 e 9 abrem e fecham o Salmo com o mesmo termo. Você vê a apresentação de Deus como o Criador de todas as coisas, e, portanto, toda a glória deveria ser dada ao seu santo nome. E aí você tem a expressão, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Você percebe no versículo 1 e no versículo 9 a mesma expressão.
ela abre e ela encerra também o canto do Salmo 8. Mas aí quando você caminha comigo para o versículo de número 2, observe, você vai perceber que Davi tinha por intenção chamar a atenção do povo de Deus para aquela verdade gloriosa que se repetiria em toda a Escritura. Quando você lê as cartas de Paulo, você vai perceber isso muito claramente na linguagem que ele utiliza, na maneira como ele se dirige à igreja. Deus faz do fraco forte. Deus faz daqueles que nada são, transformando-os naqueles que são. Deus, diz o apóstolo, em sua fraqueza, Ele é mais poderoso e mais forte do que a força dos homens. E a pergunta é simples: existiria um outro lugar, existiria um outro local, ou existiria uma outra região para o Senhor revelar isso de forma mais gloriosa do que na família? De forma mais específica, nós deveríamos notar então como o salmista mostra o grande poder e glória de Deus, de onde vem, onde o Senhor revela a sua força. E essa é a razão porque ainda hoje o inimigo das nossas almas, o reino de trevas, sempre tentará atacar as famílias buscando destruir aqueles onde o Senhor continuará a revelar de onde vem a sua vitória. Verso 2: da boca de pequeninos e crianças de peito. Deles o Senhor suscita força. E aqueles que odeiam a Deus, meus irmãos, e resistem à sua vontade, diz o Salmo 8, serão sempre derrotados por Deus através desta gloriosa manifestação do seu poder. A história da redenção do povo de Deus se revelou assim. Faraó tentou destruir bebês, Herodes tentou destruí-los também. As nações que se esquecem de Deus, hoje, infelizmente, que tiveram as suas bases fortalecidas, bem firmadas no que diz a palavra de Deus, os fundamentos da fé cristã, buscam fazer a mesma coisa. Nações tão beneficiadas como aquelas da Europa, como a Suécia, por exemplo, hoje se vangloriando que não existem mais bebês nascidos com síndrome de Down, mas eles não dizem o porquê. Porque ao identificarem no ventre materno que uma criança, ela possivelmente teria uma síndrome como esta, eles abortam e assassinam esse bebê. Nações como a América, que poucos sabem, um dia antes, ao 11 de setembro de 2001, havia contabilizado uma morte maior de bebês em sua nação do que aqueles que foram mortos pela destruição das torres gêmeas do World Trade Center. Mas ainda assim, o Senhor continua a fazer que a vida, ela surja e se renove a cada dia. E da boca de pequeninos e crianças de peito, Ele continua a suscitar a sua força, o seu poder e a sua glória. Não é sem razão, meus amados irmãos, que desse modo o Senhor haveria de escolher vir ao mundo. Ele nasceria do ventre materno, ele seria um bebê em uma manjedoura, e dali o Senhor ressuscitaria, levantaria o nosso Redentor. Quem cala o ateu? Essa é a pergunta do Salmo 8. A resposta está aqui. São os bebês tagarelando, chorando, balbuciando louvores a Deus no santuário. Quem cala o ateu? São os bebês, eles são aqueles que silenciam o inimigo e o vingador, revelando a força do braço do Senhor. Os versos 3 e 4, observem, há uma relação então com a humildade. Quando um homem com um coração reto, temente a Deus,
ele considera a obra das mãos do Criador, ele fica humilhado, ele se vê fragilizado. Versos 3 e 4, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. E veja que parte disso se dá o fato de Deus continuar sua bondade e revelá-la a partir da boca dos pequeninos, das crianças de peito e das coisas mínimas, que por vezes nós nem percebemos mais, mas que são sustentadas pelo poder do Criador. Às vezes nós paramos e esquecemos disso, mesmo sendo servos de Deus. Nós temos a oportunidade dada pelo Senhor, todo um dia na semana, o primeiro dia da semana, e nós não lembramos mais destas coisas, elas não passam mais por nossa cabeça, mas nós nos esquecemos. E graças a Deus, porque o Salmo 8 foi registrado para nos lembrar. O Senhor é magnífico em toda a terra, os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele é Senhor não somente daquilo que é visível, Colossenses 1, versículo 15, mas também daquilo que é invisível. Ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu Filho. As nações continuam ultrajando o nome do Filho de Deus. Mas como o Senhor responde a tudo isso? Nunca vimos em Jogos Olímpicos uma quantidade tão grande de atletas atribuírem suas vitórias ao nome dele. Nunca percebemos isso. Mas estas coisas elas ocorrem e nós percebemos então com isso a nossa pequenez. Isaías, o profeta, disse: o Senhor olha para nós, olha para as nações e as considera como uma gota, um pingo que cai num balde. As nações são como os grãos de areia de uma praia. Nós não somos nada diante da glória do Criador. E Davi, ele contempla isso, e lembrem-se, ele era um grande guerreiro, ele era um grande general, se tornou o grande rei de Israel. Grandiosas promessas foram dadas a ele, mas nada disso faria com que ele esquecesse, ao contemplar os céus, ao contemplar a glória de Deus e ao contemplar o choro dos bebês, que o Senhor é aquele que humilha o homem, porque o homem não é nada diante da sua glória. Verso 5. Apesar de uma consciência humilde, de que um homem humilde é apenas um pedaço de barro, Deus, entretanto, o colocou abaixo na classificação dos anjos nos céus. Deus coroou a sua criação, obra dos seus dedos, fazendo homem e mulher no sexto dia a sua imagem e semelhança. É o que nos ensina Gênesis capítulo 1. E a verdade é que o Senhor Jesus viria e ocuparia este mesmo lugar, fazendo-se por um pouco inferior aos anjos, mas ao fazer isso, exaltando para todo sempre essa posição. O apóstolo Pedro, falando do ministério do Evangelho, como apóstolo, servo de Deus, sendo responsável por pregar o Evangelho, ele chegou a afirmar que algo tão glorioso foi confiado nas mãos dos homens, que os anjos anelavam prescrutar, que os anjos anelavam por saber, e o Senhor confia àqueles que então se tornariam em glória e honra, exaltados, porque o seu próprio Filho Jesus Cristo decidiria fazer-se homem, para salvar o seu povo de seus próprios pecados. Os versículos 6 e 8, então, fecham o Salmo ou eles encerram esse corpo, lembrando que o fechamento é o versículo 9. O que temos nos versículos 6 e 8, observem: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste,
ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Então, o homem enxergando-se no temor do Senhor, como um servo, como um ser criado pelo Todo-Poderoso Deus, agora entende o lugar em que o Senhor o colocou por graça, e os versículos 6 a 8, então, nos mostram a razão do verdadeiro domínio. Deus faria o homem para dominar sobre a terra. Deus o tornaria, como nós sabemos, o vice-regente de toda a criação, sobre todos os animais, pássaros e peixes. O homem receberia do Criador o governo de todas as coisas, e o salmista Davi, de fato, reconhece isso muito bem. O homem receberia do Senhor mandatos, para que pudesse então governar a terra. Ele deveria exercer domínio sobre ela, ele deveria se multiplicar sobre ela para que esse domínio fosse possível. Davi tem isso em mente, mas o que nos chama mais atenção é que este salmo, ele não alcançaria a sua completude num homem como Davi, ou em homens como nós, em pessoas, por melhores que pudessem ter sido na história, jamais se encaixariam em uma verdade maior e mais gloriosa para onde este precioso salmo nos apontaria. E aqui, irmãos, eu gostaria de trazer algumas aplicações práticas a este salmo que, de uma maneira muito simples, nos esboça estas verdades aqui apresentadas para vocês nesta noite. Eu queria lembrar que, quando nós observamos cuidadosamente este salmo, e nós procuramos refletir sobre ele, o objetivo de Deus, ao aprender sobre o saltério, é para melhor cantá-lo e cantá-lo com entendimento. E quando nós observamos cuidadosamente o Salmo 8, nós precisamos prestar bem atenção ao que eu chamaria de pontos de ancoragem que nós encontramos nele. Por exemplo, este salmo é frequentemente citado nas páginas do Novo Testamento. Assim como o Salmo 2, que nós iremos tratar no dia de amanhã, no dia do Senhor, nós devemos entender essas citações e perceber esses pontos de ancoragem quando nós buscamos interpretá-lo da forma correta, porque se nós não fizermos isso, nós vamos perder totalmente o objetivo porque o Senhor nos deu este maravilhoso cântico. E uma das grandes fraquezas, infelizmente, na maioria dos comentários bíblicos que temos hoje, é como raramente os cristãos, eles tomam pelo valor nominal as palavras autorizadas do Novo Testamento sobre o significado de uma passagem do Antigo Testamento. Deixa eu citar um exemplo para vocês. Normalmente, ainda hoje se discute para quem ou quem escreveu o Salmo 2. Para quem foi escrito? Quem o escreveu? E aí muita discussão é gastada em cima disso, mas nós apenas precisávamos olhar o que o Novo Testamento fala sobre o Salmo 2. Nós vamos ver isso amanhã. Do mesmo modo, irmãos, acontece com o Salmo de número 8. Por exemplo, eu já comentei com vocês sobre uma dessas expressões, no verso de número 2. Observem mais uma vez, por favor. Da boca de pequeninos e crianças de peito. Nosso Senhor Jesus cita o verso 2 deste salmo, quando certos teólogos presunçosos ficaram assustados com o comportamento das crianças na entrada triunfal do Redentor em Jerusalém. Abra sua Bíblia comigo, ou vamos para o Novo Testamento, uma vez que estamos com as nossas Bíblias abertas, para Mateus 21. Vamos para lá. Em Mateus 21 nós temos essa citação do Senhor Jesus, versículos 15 e 16. Mateus 21, versículos 15 e 16. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia,
e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Agora, Mateus 11, 25, você também tem uma possível alusão a este salmo. Mateus capítulo 11, versículo 25, por favor. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Alguns usam a expressão pequeninos aqui para fazer um contraponto entre sábios e instruídos, mas é possível que Jesus estivesse fazendo uma alusão ao Salmo 8, lembrando o seguinte, que Deus resolveu esconder as verdades gloriosas do seu santo evangelho aos teólogos de seu tempo ou do nosso tempo, aos instruídos de seus dias e dos nossos dias, e resolveu revelá-las aos pequeninos. E até hoje os teólogos continuam a afastar os bebês do Senhor Jesus. Vocês percebem isso? Quando nós começamos a nos considerar mais sábios e instruídos do que Deus, a primeira coisa que nós fazemos é retirar os nossos filhos do culto, é retirar os nossos filhos da adoração, é criarmos um ambiente onde nós vamos infantilizar a adoração, porque achamos que isso é importante para que os nossos filhos entendam. Mas, como existem grandes e maravilhosos benefícios na adoração corporativa do povo de Deus para os nossos filhos. Pode ser difícil para pais, para crianças, para o resto da congregação se adaptar, principalmente com toda essa pressão que temos hoje. Ninguém aguenta ouvir um ministro por muito tempo pregar. As pessoas acham que crianças, por uma questão de limitação cognitiva, não vão entender muita coisa, mas a verdade é que quando nós pensamos assim, nós começamos a dizer o seguinte: Senhor, somos sábios e instruídos, e a nossa sabedoria vale mais do que a tua. Eu lembro que lá em nossa congregação, anos atrás, eu pregava sobre o dia do Senhor, e falando sobre o tema, eu disse: vocês querem saber se um homem que se diz temente a Deus, no dia do Senhor, ele está realmente com seu coração ligado naquilo que deveria ser mais importante para a sua alma neste dia? Se você sair após o culto e a conversa dele com outros homens diz respeito ao resultado do jogo de futebol no domingo, você já sabe qual é o grau de espiritualidade dele. Pois bem, eu disse isso. Eu estava pregando sobre o dia do Senhor. No outro domingo, 2 oficiais estavam conversando sobre o quê? Não sobre o dia do Senhor, mas sobre o jogo de futebol. Um garoto de 4 anos passava, parou e ouviu e disse: vocês estão falando de futebol no dia do Senhor, não é? Eu vou dizer tudo para o pastor Alain. Parece que a gente subestima, e por vezes, irmãos, infelizmente fazemos isso. Uma situação mais recente também, me permitam só mais essa, nos chama a atenção. Um outro garoto, na mesma idade, e meninos gostam de fazer isso em casa, pais de meninos sabem, quando eles são envolvidos na adoração, eles gostam de imitar o pastor da igreja. E ele estava com a sua irmãzinha, simulando a liturgia da igreja. A liturgia da igreja estava toda na cabeça dele. Do chamado à adoração ao glória pátria, no final, após a bênção. Sua irmã, então, envolvida, ela era a audiência. Ela não era a líder da adoração e ela pediu para participar. Ele disse: você não pode. Mulheres não podem pregar, nem dirigir a liturgia. De onde que ele viu isso? De onde que ele tirou isso? Nós então, irmãos, por vezes subestimamos os benefícios da presença dos pequeninos na adoração e, infelizmente, eu repito,
teólogos ainda hoje continuam afastando crianças e bebês com essa situação ou reação do Senhor Jesus, que disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. E o benefício do canto abençoa os nossos filhos, enquanto eles ouvem toda a igreja cantando a Deus com alegria e com o coração, vozes cheias de corações cheios de amor ao Senhor das suas vidas. Os pequeninos aprendem que as verdades que cantamos são as verdades sobre as quais vale a pena de fato cantar. E os pais precisam incentivar os filhos desde cedo que o que eles vão cantar na igreja é aquilo que eles cantam juntos com ele, no dia a dia, em louvor ao Senhor. E então eles aprendem a cantar. Eles aprendem a cantar os grandes hinos que nos foram transmitidos por gerações anteriores de crentes fiéis que amavam a Cristo. Eles aprendem a cantar os salmos da Bíblia, à medida em que nós vamos cantando também. Então, eles aprendem a cantar para o Senhor com a congregação. Eles aprendem a orar em oração, em adoração corporativa. Eles aprendem a adicionar o seu amém ao final de cada oração com os irmãos da igreja. Eles aprendem a orar a oração do Senhor juntos com o povo de Deus. Eles aprendem a ler a palavra. Esse é um dos votos belíssimos que os pais fazem quando apresentam seus filhos ao batismo. O ministro diz: vocês prometem que vão ensinar essa criança a ler por si só, para que um dia possa ler sozinha a palavra de Deus. E nós dizemos sim. É um dos meios de graça que Deus designou para o seu povo, a leitura das Escrituras. E onde os nossos filhos irão aprender isso? A pregação não é somente para adultos, mas as crianças também devem ouvir. Todo o conselho de Deus é para todo o povo de Deus. A pregação de todo o conselho de Deus, então, é anunciada, e os nossos filhos, eles estão presentes. E nós precisamos nos acostumar com isso. O sacramento do batismo é uma bênção para eles. Não apenas seu próprio batismo, mas o batismo de outras crianças, de outros adultos que vão professando a fé. Eles vão se familiarizando com isso, eles vão vendo a celebração da ceia do Senhor e vai crescendo em seus pequeninos corações o desejo de participar um dia, assim como as crianças na Páscoa perguntaram aos seus pais o que isso significa. Nós temos a oportunidade de ensiná-los e prepará-los para o grande dia da profissão da fé. Eles vão criar o hábito de adorar o Senhor, de amar o culto a Deus. É um outro voto que nós fazemos como pais. Em resumo, eles aprendem tudo isso no culto corporativo, porque eles são incluídos. Eles não são excluídos, porque o Senhor não nos autoriza a fazer algo que Ele nunca pretendeu para os nossos filhos. Mas como é lamentável saber que, por vezes, muitos têm roubado esta bênção de seus filhos. A própria congregação de conviver e crescer com eles e de amadurecer nesse processo maravilhoso em que juntos nós aprendemos a adorar ao Senhor e aprendemos a cantar louvores ao seu santo nome. E eu diria, o mais importante é a presença especial de Deus na adoração. Deus está conosco sempre. E meus irmãos, vocês sabem muito bem disso. Deus prometeu estar com o seu povo sempre, e por essa razão, e é por essa razão que a grande comissão se encerra assim: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século, foi o que Jesus falou. Mas quando Deus decidiu habitar no meio do povo, Ele disse: façam uma tenda para mim. Ou seja, Deus estava presente em todo o tempo com o seu povo, mas Ele disse:
eu vou habitar com vocês e no meio de vocês, e ali será o lugar mais especial, onde vocês vão me adorar. Como é que nós vemos João, capítulo 1, falando a respeito de Jesus? E o verbo tabernaculou entre nós, habitou entre nós. É essa palavra, tabernáculo, habitação. E ele fez isso, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para que víssemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A presença especial de Deus, portanto, sempre se dará onde os presbíteros da igreja anunciarem a santa convocação para o povo de Deus, e nós não podemos retirar os pequeninos. Lembrem-se, nessa grande caminhada de fé, nessa grande batalha em nome do Filho de Deus, quando nós nos reunimos para adorar e cantamos os louvores do Senhor, a presença marcante de que Deus revelará sempre a sua força no meio do seu povo é a presença dos nossos filhos, é a participação deles na adoração evangélica. A segunda e última consideração que eu gostaria de fazer é que também nós temos as palavras "e sob os seus pés tudo lhe puseste", ou "todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés". A pergunta é: sobre os pés de quem? E veja, Hebreus capítulo 2, por favor, Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 9, é uma aplicação gloriosa à humanidade em Cristo. Hebreus 2, versículos 5 a 9. Como estávamos dizendo, a própria Escritura sendo a sua regra de interpretação, como nós aprendemos em nossa confissão de fé. Hebreus 2, a partir do versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. O Salmo 8, então, tem a sua aplicação final, completa, eficaz, no Filho do Homem, Jesus Cristo. É nele que diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios: se alguém está nele, é nova criação. Um novo tempo, então, em Cristo seria inaugurado, uma nova criação, então, estabelecida, e é esta uma das grandes e maravilhosas razões porque nós nos reunimos no primeiro dia da semana. Porque, assim como o Pai descansou das obras que fez, Hebreus 4, o Filho também, semelhantemente ao Pai, descansou das obras que fizera. Ele inaugura uma nova criação, e somente um momento ou um ponto marcante como este poderia mudar um dia para outro dia. Vemos a mesma coisa na primeira carta aos Coríntios. Nela o apóstolo Paulo aplica o Salmo 8 a Cristo. Veja, 1 Coríntios 15, versículos 25 a 28, por favor. 1 Coríntios 15, versículos 25 a 28. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Veja, o domínio então, o governo, portanto, exercido de forma real, por meio daquele que é chamado na Bíblia de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
Jesus Cristo. O homem natural jamais exerceria esse domínio de forma correta à parte de Cristo. Por isso que nós vamos ver que ainda hoje existe essa grande guerra e conflito, porque as nações se rebelaram contra Deus e não reconhecem o seu Cristo. Essa é uma verdade gloriosa. Mas a pergunta é: a igreja de Cristo crê realmente nestas coisas? Crê de fato no que a palavra fala sobre Jesus? Eu acredito, meus amados irmãos, que se nós crêssemos mais firmemente, nós conheceríamos ainda de forma maior e mais gloriosa acerca deste poder. O apóstolo Paulo ainda enfatiza este tema em Efésios, quando em Cristo a humanidade entra em seu domínio. Diz a Escritura: o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, a partir do versículo 20, diz isso. Cristo é o cabeça, a igreja são os seus pés. Cristo é o cabeça e, portanto, ele diz: quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida, e a igreja são os seus pés. Ele disse: quem crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, o testemunho do Evangelho, o testemunho da graça agora que alcançou a igreja, sendo espalhado sobre a terra, e Cristo então dominando pelo poder do seu santo Evangelho. Qual é a conclusão, irmãos, para nós de tudo isso? Eu diria que a primeira delas é que a humanidade está em processo de crescimento até a maturidade em Cristo. A nova humanidade em Cristo está em processo de crescimento. Mas nos últimos dias, a nossa dificuldade em compreender a nossa identidade como povo do pacto realmente nos paralisou quanto a tudo isso. A Bíblia não diz que Jesus Cristo é o homem perfeito, isolado. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a nova humanidade. Ele é o novo Adão. Ele é a nova raça humana. E todos os que estão nele, em Cristo, estão incluídos neste novo e glorioso domínio. Por isso ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Quando nós estudamos a história das missões, nós ficamos impressionados com o que o Senhor fez através de homens que foram movidos por esse santo desejo. Quando nós estudamos a história das missões, nós vamos entender por que jovens sacrificaram suas vidas, deixando tudo, família, pátria, conforto, para anunciar que Cristo é o Senhor. E puderam ver, desde os primeiros séculos da era cristã, nações se quedando aos pés do rei. Irmãos, a história mostra que um grande império romano cairia aos pés de Cristo. Imaginem, todos aqueles falsos deuses pagãos, todo aquele panteão de deuses romanos somados aos gregos, agora todos caindo por terra. Lembrança daquele sermão de Paulo no Areópago. E agora o imperador dizendo que só Cristo é o Senhor, estabelecendo sobre o Império Romano que só existia um Senhor e Rei sobre tudo e todos, Jesus Cristo. A verdade é que, com base nisso, nós precisamos lembrar e jamais esquecer: nenhuma nação que tenha sido beneficiada com o Evangelho e que na história desprezou os seus benefícios, permaneceu de pé. A queda da França, infelizmente, é questão de tempo pelo que eles têm feito. E o testemunho que nós vimos de muitos atletas, repito, diante do que fizeram, da blasfêmia cometida,
contra Cristo, contra a sua mesa, com aquela representação terrível, agora tributando as suas vitórias ao Senhor, como uma atleta britânica fez. Eu não consegui nada disso por minha força, nem por meu poder. Eu atribuo tudo isso, honra e glória ao Senhor. Meus irmãos, não é uma lembrança clara do Salmo 8, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Imagine um pai vendo uma filha fazer aquilo ali, diante do mundo que escarnecia de Cristo. E ele lembrando aquela pequenina no passado, que às vezes chateava os sábios instruídos da minha igreja, que diziam, tira essa criança daqui. Se tornaria forte em meio à sua fraqueza, ao revelar o verdadeiro poder da sua força. Muitos conhecem a história de Eric Liddell, de onde se originou o famoso clássico Carruagem de Fogo. Poucos sabem que Liddell, e aí na verdade faltaria uma força maior na formação desses atletas cristãos hoje, né? Ficou famoso porque, sendo recordista mundial, na prova que ele ia competir, ele se recusou porque era dia do Senhor e ele foi para a igreja. Se os nossos atletas cristãos fizessem o mesmo ainda hoje. Mas vamos chegar lá, se Deus permitir. Mas poucos sabem que o final da história de Liddell foi morrer num campo de concentração na China, na época da Segunda Guerra Mundial, porque o grande desejo dele era ser missionário na China. E quando ele pôde sair, porque ele contraiu lá um tumor no cérebro, ele preferiu dar o seu lugar a outros, e ele morre lá ainda pregando o evangelho, mesmo doente, para os que estavam presos. Quando ele era um atleta, e a história dele é interessante, porque ele corre no outro dia, ele bate um recorde, em uma prova que não era dele. A sua irmã perguntou, também cristã, mas por que você ainda teima em correr, Eric? E a resposta dele foi simples, naquilo que ele fazia ali, ele fazia para a glória de Deus. Ele disse, sabe por quê, minha irmã? Porque Deus me fez veloz. Então ele corria. E assim ele glorificava a Deus através daquilo que o Senhor lhe deu. A ruína criada, portanto, pelo primeiro Adão, diz a Bíblia, está sendo restaurada na pessoa e obra do segundo Adão. E o Salmo 8 nos convida nesta noite, meus amados irmãos, neste tempo de celebração, a enxergar a restauração prometida na Bíblia de toda a terra em Cristo, no dia em que tudo se consumar. Agora, se nós dependemos mais das notícias da internet, se nós dependemos mais das notícias dos nossos telejornais do que da palavra de Deus, eis o Salmo 8, somado à carta aos Hebreus, a carta aos Efésios, a carta aos Coríntios, para nos ensinar novamente e nos exortar. A nos exortar e a nos ensinar, concluo, que ainda não vemos tudo sujeito à humanidade em Cristo, mas vemos Jesus Cristo pela fé, e na medida em que o vemos pelos olhos da fé, de acordo com o ensino do Novo Testamento, sobre isso, diz a Escritura, o mundo será subjugado pela pregação do Evangelho. Não se enganem com as notícias dos jornais. Estima-se que nos próximos 50 anos o continente africano sobrepujará a própria Ásia, a própria China, onde o crescimento do calvinismo tem sido absurdamente explosivo. Muitos não sabem, mas o sistema dos ayatolás internamente está ruindo, porque a juventude decepcionada com suas falsas promessas está passando a dar ouvidos aos cristãos que ainda lá permanecem e anunciam o Evangelho. Nós que permanecemos livres, continuemos a orar juntamente com os nossos irmãos sul-coreanos, chineses, pela queda do regime da Coreia do Norte, que oprime, prende e mata os nossos irmãos. Mas se nós continuamos anestesiados com internet e telejornais, nós vamos deixar de enxergar a beleza que nos ensina o Salmo 2. Tudo foi colocado sob os pés de Jesus Cristo. Mas não esqueçamos, nós somos o seu corpo, nós somos os seus pés. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome para sempre. Amém.
Senhor, aplica em nós a tua palavra pregada. Nós suplicamos ao Senhor que ela não volte vazia, pois esta é a tua promessa para o teu povo. Abençoa-nos nesta hora, Senhor, nos dando um coração cheio de alegria, de gratidão, porque são tantas bênçãos que nós podemos contar, tantos desafios, Senhor, que ainda temos pela frente, tantos jovens e crianças que precisamos treinar no Evangelho, para que então as futuras gerações, até o retorno do Rei, prossigam fiéis em louvor, em honra e em glória ao nome e pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, que toda vez que estivermos reunidos em Teu nome, nos conceda esta visão gloriosa do que acontece aqui. Enquanto o mundo despreza tudo isso, o Teu povo continua a testemunhar que não é guiado pelo que vê, mas é guiado pela fé. E assim podemos aqui, sim, Senhor, exultar e exaltar a Cristo, dizendo sim, estamos alegres porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Estamos alegres porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a tua fidelidade. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.